A paz, amados irmãos, bom dia, que Deus abençoe a vida de todos. Mais uma vez estamos aqui ao vivo, através da Rádio Gospel New, agradecendo a Deus por mais uma grande e rica oportunidade que o Senhor está nos dando. Amém? Vamos orar. Deus amado, Pai querido e Rei da Glória, obrigado a Deus por esta manhã, esta tarde, esta noite, que nos permite de estarmos aqui juntamente com os irmãos. Entra com a tua provisão sobre a vida de cada um, Senhor, e que possamos estar atentos a ouvir a tua voz através desse estudo. Que não seja eu, mas sim teu Espírito Santo me conduzindo para com os irmãos. Abençoe e guarda a cada um que estará atento no grupo da Rádio Gospel New, a cada administradora da Rádio Gospel New, a cada programador da Rádio Gospel New, a todos, enfim, a todas as famílias. Visita neste momento, trazendo paz e harmonia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar aqui com você, trazendo o estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar em Gênesis. Então você que está aí, que nunca estudou a Bíblia toda, essa é a sua grande oportunidade. Ainda dá tempo. Esta é a sua grande oportunidade de você dizer assim: agora eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou assumir esse compromisso comigo mesmo, para com Deus, para que eu possa ler a Bíblia toda. Lendo apenas 5 minutos. É algo maravilhoso. Eu tenho certeza que a tua vida irá mudar. Porque é provado que é provado cientificamente, se você acredita na ciência. Para você que acredita na ciência e não em Deus. É provado que as pessoas que leram a Bíblia, elas tiveram algo diferente, especial, de quem nunca leu. Então eu quero te convidar para fazer parte dessa família. A Rádio Gospel New, no estado da Paraíba, sua matriz, filial aqui no Rio de Janeiro, Brasil, há quase 15 anos, em mais de 120 países do mundo, sendo ouvido. E você é especial por estar aqui. Então seja bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, Gênesis capítulo 1, no princípio, para que você venha conhecer de verdade. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Trevas, escuridão. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, eu creio que, escute bem, aí você me pergunta assim, mas, pastor, é de Deus? Mas como é que sabe que era Deus, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Como é que sabe que era trevas, que não havia dia, só havia noite, e era abismo? Quem viu isso? Né? O hipócrita, o descrente, o ateu, ele vai sempre perguntar isso. Que prova você tem que alguém viu o Espírito do Senhor? Se alguém escreveu, é porque alguém viu. Se alguém escreveu, é porque alguém viu o abismo. Você pode, e sabe que eu estou falando, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Quem revelou foi o próprio Deus ao homem. É por isso que você e eu estamos sabendo. Porque não há outro, nem nunca houve outro, a não ser o Criador. Aí você fala, mas se há, alguém o criou. Quem o criou? Deus. Ninguém o criou.
Isso é uma pergunta que eu e você e ninguém nunca saberá, porque não tem resposta. E se você ficar tentando, você vai ficar maluco. Porque a sua mente não consegue ir além da sua capacidade que Deus te criou. Ou seja, não sei que nome você acha que deve dar, mas eu sei que se eu e você estamos aqui e temos essa sabedoria, esse conhecimento, essa visão, esse corpo, é porque alguém nos criou. Agora não cabe a mim e a você duvidar e saber quem foi que criou. Quem criou Deus? A Bíblia diz bem clara: e a terra era sem forma e vazia, então existia a terra. Agora você pergunta, mas quem criou a terra? Aí vem as perguntas. Não cabe a mim e a você. E a terra era sem forma, não tinha forma, e vazia, não tinha nada. E havia trevas, escuridão sobre a face do abismo. Abismo, que eu entenda, é um buraco. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, eu quero dizer para você que existia água. A água sempre existiu. A água sempre existiu e a terra sempre existiu. Então, mas se a terra, pastor Eli, sempre existiu, quem criou a terra? Quem criou as águas? Se a Bíblia diz que tudo quem criou foi Ele. E agora? Vou repetir. Essas perguntas não cabem a mim e a você, porque nós não conseguimos alcançar. E disse Deus, haja luz. Escute. E houve luz. Lembra que não tinha luz? Era trevas. Então eu creio que o próprio Deus, ele revelou ao homem para que eu e você hoje pudesse estar sabendo como foi a criação do mundo, como foi a criação do ser vivente, eu e você, da criatura que ele criou. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aí começou a ter dia e noite. E Deus chamou a luz de dia, ele deu um nome. Esse nome quem deu foi ele. E as trevas ele chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, no primeiro dia, o Senhor fez a separação de luz e dia. E ele deu o nome. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Então, a água era gigantesca. E ele disse, haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre as águas e as águas. Mas como assim? Por isso que tem água salgada, água doce, águas de outras formas. E ele disse, haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. Então existia água em cima, existia água embaixo. E assim foi. E chamou Deus a expansão, escute isso, céus. No plural, céus. Então houve a separação. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar. Escute isso aqui. As águas, ela não tinha separação. E apareça a porção seca. E assim foi. Agora, veja só. Deus disse, ajunte-se as águas debaixo dos céus. Beleza? Em um lugar. E apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. Deu o nome. Mas você fala, mas pastor Ed,
Mas você está falando que no início já existia terra, sim. Mas não era descoberta. Porque o Espírito parava sobre as águas. E o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então, outro nome, mares. Quem deu foi Deus, não foi o homem. Então, eu creio que tudo que está aqui, Deus disse detalhadamente para o homem. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente estará nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Escute isso aqui. Agora vem os luminares na expansão dos céus. Ou seja, acima, no alto, para haver separação entre dia e noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados e para dia e anos. Por isso que você fala assim, que quando está nublado vai chover, né? E quando para o sol, vai fazer sol. Porque o próprio Deus, ele disse, olha, você vai distinguir, você vai saber os tempos através destes luminares, para sinais e para tempo determinado e para dias e anos, e seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. Aprenda isso. Os dois grandes, maiores luminares. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. A Bíblia fala, e estudo científico fala que você não tem noção do tamanho de uma estrela. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra as estrelas, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répete de almas viventes, e voem as aves sobre as faces da expansão dos céus. Lembre-se, a primeira frase que o Senhor falou foi para criar répteis nas águas. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Para que você venha parar para pensar, as primeiras criações de Deus foi as aves, os peixes, os répteis. Depois é que veio o homem. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi feito. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem, agora vem. Depois que estava tudo pronto, aí ele disse, façamos, escute essa palavra aqui, façamos no plural,
Se disse assim, façamos, é porque tinha alguém com ele. Se diz no plural, se diz assim, agora eu vou fazer, estou falando de eu, no singular. Mas ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, no plural, conforme a nossa semelhança. Veja que está tudo no plural. Então, Deus não estava só. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, tornamos ser uma criatura de Deus. E Deus os abençoou e disse-lhe, frutificai, multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-o a dominais sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, todo o homem, ele tinha o poder, foi dado o poder para ele, para que todos os animais, seja terrestres, seja dos ares, seja do mar, obedecessem à voz do homem. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva, que dê semente, que é estar sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-as para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, escute isso, todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que é alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi feito. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Eu tenho certeza que agora você está com outra visão do conhecimento. Eu tenho certeza que a partir de hoje a tua vida vai mudar. Então comece a estudar. Hoje foi o primeiro capítulo de Gênesis. Está vendo como foi rápido? Então eu quero contar contigo amanhã. Convida mais uma pessoa. Nós temos pastor de Deus trazendo um grande desafio. Como ler a Bíblia toda lendo um capítulo por dia? Porque é provado que 50% dos evangélicos não lê a Bíblia. Então eu quero te convidar a fazer um desafio para que você leia comigo toda a Bíblia, todos os dias, às 8 horas da manhã, lendo o grande desafio. Como ler a Bíblia toda? Lendo um capítulo por dia. E o programa ele começa de 8 até às 10 da manhã. E você tem o privilégio de ver a tia Luluzinha contando história bíblica para a sua criança. Ensina o caminho que teu filho deve andar. Temos o bispo Marcos Oliveira e a pastora Alessandra Braulio trazendo algo da parte de Deus muito forte. E outros irmãos aqui também no grupo da Rádio Gospel Meu. Que Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse ensinamento, por tua palavra, Senhor, no qual tem conduzido aos irmãos o aprendizado para conhecer de verdade, Senhor, o propósito que o Senhor tem para conosco. Abençoe e guarda a minha vida, dos meus filhos, minha esposa, dá sabedoria e conhecimento, tira todo empecilho de embaraço, entra com tua unção sobre nossa casa, sobre nossa vida, abençoando meus inimigos, eu não sei quem é, visita minha mãe, meus pais, meus filhos, enfim, visita meus parentes, todos, enfim. Visita, Senhor, aquele que também está encarcerado, precisa de uma resposta. Aquele que está enfermo, precisa de um milagre. Faz o teu mover agora, Senhor. Eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até amanhã, se assim nos permitir. Continue ligado na Rádio Gospel Amigo. Baixe o aplicativo no Play Store, Rádio Gospel Amigo. Ou acesse www.radiogospelamigo.com.br. Eu quero contar com todo o grupo da Rádio Gospel Amigo para todos os dias estar aqui estudando comigo, em nome de Jesus. Um abraço, é de Deus.